Bom dia, hoje é 26 de julho de 2025, hoje é sábado, agora é 8h17 da manhã. Um bom dia para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a live. Deus abençoe nós, no nome de Jesus. Então vamos lá. Sempre eu inicio a live cantando somente crer, tudo é possível naquele que nós cremos. Glória a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo cuidado que o Senhor tem comigo, Pai. Te agradeço, Senhor, pelas experiências que eu estou tendo com o Senhor. O Senhor mostra presente. O Senhor me lembrou, Pai, da oração que eu prometi fazer na sexta-feira de madrugada. Já tinha esquecido, não estava lembrando da oração e o Senhor me lembrou. Para reforçar, coloquei o telefone para despertar 5 horas da manhã, toda sexta-feira, para estar orando, para estar aproximando mais de Ti, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, nesse lugarzinho simples, o Senhor mostrou presente. De madrugada, no calar da noite, o Senhor esteve aqui, o Senhor falou com a gente. Eu gravei, Senhor, só que a gravação, algumas coisas ficou cortada. Cortada que eu digo assim, não deu para pegar eu totalmente, Senhor. Mas o Senhor ficou presente, o Senhor estava aqui. O Senhor é maravilhoso. A experiência que eu tive, Senhor. A unção, o Senhor estava aqui, Pai. Obrigado. O Senhor mostrar presente na minha oração. Agora, Senhor, também quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar me ajudando a ler a Tua palavra, Senhor. Vou iniciar a live agora. Já iniciei e estou pronto para ler a Tua palavra. Vai em frente, Senhor, para que as pessoas possam entender o que eu vou fazer a leitura. Te agradeço, Deus, já por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe. Eu acho que no TikTok, que a gravação no dia que eu fiz a oração que ficou melhor. Eu tenho essa impressão. Porque eu sempre gravo do Instagram. No Instagram meu rosto ficou... Não apareceu muito meu rosto, não. Ficou mais meu corpo quando eu estava fazendo oração, porque eu dobrei o joelho, né? Eu ajoelhei aqui e eu não devo ter percebido e ficou um pouquinho... Mas vocês têm que ver que maravilha, Deus estava aqui presente, viu, gente? Foi uma maravilha a oração. Uma experiência tremenda, eu nunca tive essa experiência, não. Eu estava tão com a unção de Deus que eu não estava aguentando nem levantar. Minha esposa teve que me segurar. Deus estava aqui. Louvado seja Deus, maravilhoso. Então vamos começar então a leitura. Eu estou na página 18 de O Pastor do Retiro, aqui, ó. Aqui para vocês verem. Então vamos lá. Nós costumamos amarrar esse gado
Então, o lançamos várias vezes e o derrubamos. Então, rápido, quando o derrubamos, meu trabalho era carregar o ferro. E eu era muito pequeno para derrubar os bezerros, então eu tinha que carregar o ferro, manter o quente e correr até lá. Eles pegavam aquele ferro e o encostavam naquela vaca ou velha que eles estavam marcando. E, com coisas, pense acerca de uma que- de uma queimadura, torre, porém, irmãos, ela ficava marcada pelo resto de sua vida. Então, algumas vezes, quando o evangelho é pregado, áspero, duro isso, queimar, de arder até o mais profundo, você tem que deixar muitas coisas que você uma vez se apegava, mas você fica marcado, irmão. Não se preocupe. E quando as ovelhas eram marcadas, aqui está a parte bonita. Você diz, está tudo bem, pregador, mas o que dizer? De todas essas marcas estão tudo bem? Todos nós já fomos marcados, uns marcados de uma forma, outros de outra forma, um ortodoxo e outro episcopal, mas espere um minuto, o pastor leva a marca de suas ovelhas na sua mão. E se você quer saber qual ovelha que é essa, veja, o pastor sabe, tem a marca em sua mão. E quão apropriado é isso nesta noite? O nosso grande pastor marcado, ele disse, uma mãe pode esquecer seu pequeno bebê e ela amamenta, porém eu nunca te esquecerei, porque seus nomes estão escritos na minha mão. Marcado, o pastor carrega a marca de suas ovelhas. Eu conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Eles têm a mesma marca. Então, sua igreja tem a mesma marca. Que tipo de marca ele tem? Espiritualmente falando, quando ele estava aqui na terra, ele foi desprezado e rejeitado. Um homem de dores, acostumado com sofrimentos, mas Deus era como ele, sinais e maravilhas. O acompanharam em todo lugar que ele foi. Ele podia discernir os pensamentos de seus corações. Ele disse, eu faço como meu pai me mostra. O doente era curado, o morto era ressuscitado, era pregado o evangelho para o pobre. E esta noite a igreja de Deus viva carrega a marca do Deus vivo. Essas coisas que eu faço, vós também as fareis. São João 7:12 diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras mais fará, pois eu vou para o meu Pai. Marcado, amém. Você pode ser chamado de fanático, você pode ser chamado de santo rolador, você pode tomar todo tipo de marca eclesiástica, de desprezo. A marca conta que o seu pastor seja marcado com a mesma coisa. Ele foi rejeitado e desprezado pelos homens. As pessoas o odiaram. Por quê? Porque ele fez o que é correto.
porque ele fez o bem. Estevão, o primeiro Martim, morreu porque ele disse que eles tinham duras cerviz e eram incircunciosos de corações e ouvidos. Eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Marcado com a mesma marca sobre a qual morreu o pastor. Sim, ovelhas crescendo, marcando-as, reunindo-as. Vocês não estão felizes esta noite por vocês podem. Bem, os apóstolos disseram, eles retornaram regozijando, porque eles foram contados dignos por serem reprovados por seu nome. Quão felizes devemos ser que 1900 anos mais tarde, o mesmo Espírito Santo está trabalhando no mesmo tipo de povo e causando os mesmos resultados do lado de fora, ao apontarem com dedos de escâmio e os mesmos resultados no interior, como o Senhor Jesus ressuscitou, estendendo suas mãos para fazer sinais e maravilhas que ele fez no princípio, pastores e ovelhas. E estou tão feliz nesta noite que o nosso pastor carregou essas marcas em seu corpo. Não muito tempo atrás, quando eu estava viajando com um amigo em um jipe lá no Oriente, nós passamos por um lugar e eu escutei os freios rangendo e os jipes parando e os carros segurando, e pensei, o que está acontecendo lá embaixo? Ele, do lado de fora do jipe, se levantou e olhou lá embaixo e disse, é um pastor. Um pastor. Sim, disse. Nesse país, o pastor é o homem mais respeitado. Amém? Mais respeitado. Hoje, irmão, pregador cristão, vocês líderes de rebanhos, vocês podem ser escarnecidos e zombados, porque esses são os dias dos homens, mas quando o dia do Senhor vier, será diferente. Uma vez, em New Albany, Indiana, quando nossos falecidos presidentes, Roosevelt, estava vindo para fazer um discurso, ele veio de trem e os pararam lá embaixo no rio e eles digam, todo lugar estava cheio e todos os trem de nós, pequenos pregadores, o que nós chamamos de pregadores, do Espírito Santo. Eu lhe digo, nós estávamos falando sobre uma quantidade e eles não nos permitiam passar em canto nenhum. Então tivemos que ficar parados lá atrás em algum lugar. Eu apenas pensei, sim, esse é o dia do homem, porém, espere até vir o dia do Senhor. Amém? Um missionário retornou de outro continente depois de 20 anos, deprimido, seus ombros caídos, seus cabelos grisalhos, seus lábios tremendo com paralisia, depois de ganhar centenas de almas para Cristo, veio para Nova York. E quando viu as bandas tocando e tudo, ele pensou, obrigado, Senhor, por conseguir retornar para o meu lar novamente. E todas as bandas tocando e tudo isso, e grande escola de polícia, as flores e guirlandas penduradas, ele disse, que bom
boas-vindas, que maravilhoso. Porém, quando saiu, viu que isso era para uma estrela de cinema que tinha estado ali tirando fotos. Ninguém sequer o conhecia, não tinha nenhuma pessoa para lhe dar boas-vindas. Ele se levantou e disse: Acho que essa não é o lar, então. Correto, mas espere um dia quando as bandas evangélicas vierem nos portais da glória, quando os velhos santos de Deus, castigados pelo tempo, vierem marchando sob a banda angelical, e quando estarão de pé milhões deles cantando os hinos de redenção de Sião, 10 milhões de anjos permanecerão em volta da terra com suas cabeças inclinadas, nem mesmo sabendo sobre o que nós estaremos falando. Ele será o dia do Senhor, sim. Todo movimento de rotação irá parar e dará lugar a isso. Isso é correto. Esse é o dia do homem. Eu poderia ser carismático e ser conhecido do governador e ganhar tapinhas nas costas e todas essas coisas de políticos, mas eu preferiria ter o beijo de Deus no meu coração e saber que eu estou marcado como ele foi marcado. Você sabe, um pequeno cântico que eles costumam cantar lá no tabernáculo. Não sei como era a melodia, eu não conseguiria cantá-lo de modo algum, mas alguma coisa assim. Eles passaram por mim, despercebidos, onde uma vez passaram, com um sorriso. Alguma coisa que diz: agora estou estou marcado agora. E aonde quer que eu vá, estou marcado. Todos parecem saber como estou. Vem, porém estou selado pelo divino Espírito Santo de Deus. Glória e Deus, aleluia. Eu sou dele e eu sei que ele é meu. Sim, nada me importa. Quanto quer que eu tenha sua marca? E qual era a sua marca? O Espírito Santo estava nele, sem medida, fazendo a obra do Pai, não tentando agradar os homens ou dar louvor aos homens, não tentando louvar a si mesmo, mas fazendo as obras de Deus. Deus era com ele. Pedro disse em Atos 2, homens de Israel, esse Jesus de Nazaré, que vos crucificaram, Deus, um homem, aprovado por Deus entre vós, por sinais e maravilhas que Deus fez através dele no meio de vocês todos. Nicodemos realmente testificou para a igreja, dizendo: nós sabemos, Rabi, que és um mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer coisas que tu fazes, a não ser que Deus seja com ele. Essa é a marca, é isso. Nesta noite estou tão contente como saber que tenho o privilégio de ser chamado um dos tais. Exatamente isso, ser um dos tais. Quando todos aqueles freios estavam rangendo, eu me levantei e saí. Vi uma cena que eu nunca pensei que pudesse ver. Exatamente ali passando pelo meio da rua. Não paravam para o semáforo vermelho ou nada. Vinha um pastor e todas as suas ovelhas o seguiam. Todos os carros frearam
tudo parou por causa do pastor. Eu disse, louvado seja Deus. Disse, ele é uma pessoa importante. Sim, siga ele um pouquinho. Nós observamos. Ele foi exatamente por lugares estreitos e várias coisas estavam postas em cada lugar da rua. Eu disse, bem, não, porque as ovelhas não mudam o caminho para o outro lado? Ele disse, todas elas seguiram o pastor. Onde quer que o pastor vá, as ovelhas o seguem. Aonde quer que ele me guie, ou eu guiarei, eu disse, elas alguma vez saem do caminho? Eu disse, se alguma delas sair do caminho, eu desobedecer é porque ela está doente. Espiritualmente falando, as ovelhas doentes nessa noite, porque você saiu do caminho de Deus. O grande pastor, com o seu bálsamo de cura, está aqui nesta noite para agasalhar a todos e trazer você de volta para o caminho de vida cristã novamente. Você crê nisso? Certamente, disse. Somente a doente e débil encerraria o caminho. Então, o pastor a nutre e a traz de volta. Então, eu observei essas ovelhas. Uma coisa maravilhosa que eu notei sobre essas ovelhas foi isso, que quando elas caminhavam pela rua, abaixo elas tinham todos os tipos de guloseimas expostos. Os países do Oriente são diferentes do Ocidente. Nós colocamos todas as coisas sob todo tipo de separação e temos tudo isso colocado num grande congelador e assim por diante. Mas no Oriente, eles deixam exposto na rua exatamente dessa forma. E aqui vem esse pastor com uma fileira de ovelhas de quase um quarteirão de comprimento, andando com menos de 3 metros em cada lado, onde estavam guloseimas para se comer, como peras e mamões, e todas as coisas estavam expostas na rua. E ele andou por toda a rua, e nenhuma ovelha se virou para a direita ou para a esquerda para pegar alguma coisa. Amém? Eu disse, que coisa é isso, meu amigo? Ele disse, aquelas ovelhas são todas devotas ao pastor, não prestam atenção em nada, elas seguem somente a ele. Eu pensei, Deus, tua igreja deveria ser tão devota a ti, que as tensões do mundo não terão nada a ver com ela. Ela manteria sua mente no pastor, em Jesus Cristo. Aquele pastor poderia dar uma volta nesse caminho, elas tomariam esse caminho. Cada ovelha vinha, uma atrás da outra, dando as mesmas passadas e seguindo o pastor. Seguindo as pisadas do pastor. É isso. Não ser agitada por uma tensão, preocupada, tentando aqui e ali, e hoje você tem vitória e amanhã você não tem vitória. Siga o pastor.
ele está liderando. Siga Cristo, ele está liderando. Então, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele disse, e um estranho disse, elas estão acostumadas a me escutar. Eu disse, se outro pastor viesse e dissesse àquela pequena balido, chamando-as para estar ali, o que elas fariam se elas estivessem lá no campo? Elas viriam. Disse, ok, não. Aquelas ovelhas conhecem muito bem o som de cada tom da voz daquele pastor. Eu pensei, bem, essa é a terra da Bíblia. Agora, não importa, outro pastor poderia ser de pé e tentar personificar isso. Aquelas ovelhas se manteriam pastando, mas deixa aquele pequeno tipo de voz falar. Todas as ovelhas se colocariam ali. Elas se alinhariam e viriam marchando. Oh, meu Deus! Algum dia glorioso em que o pastor reina irá gritar dos céus e nós posicionaremos e marcharemos para a cidade de Sião, naquele grande ramo inquebrantável do exército do Senhor. Quando nós levantarmos triunfantes sobre a morte e o inferno, o grande pastor do rebanho, vocês não o amam? Jamais me esquecerei disso. Regressando para a parte do sul da África, aqueles grandes campos de ovelha, eu estava indo sobre uma colina, eu estava observando um pequeno cordeiro ficando muito nervoso. Eu disse, o que será que aconteceu com aquele pequeno companheiro? E, ele só estava. A balha. Ele olhava lá embaixo e ele comia um pouquinho e olhava ao redor. Eu pensei, bem, que houve com aquele pequeno companheiro. Eu peguei meus binóculos e purifiquei por todos os lugares. E um caminho por detrás dele estava um grande leão com juba amarela, vindo sorrateiramente para esse companheiro. Ele não podia ver aquele animal. Agora, o veado, melhor, o urso, pode cheirar a presença humana por causa do odor das glândulas debaixo dos braços. Eles sentem isso, eles podem captar você. Às vezes, um alce pode detectar sua presença, aproximando meia milha ou mais, aproximadamente 1 quilômetro. Se os ventos estiverem favoráveis, eles cheiraram aquelas glândulas de odor, localizadas debaixo de seus braços. Eles podem captar, porém uma ovelha não. Ele não cheira o perigo, o animal, mas o instinto do cordeirinho, ele estava nervoso. Ele sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. É o instinto dele. E quando podres cordeiros nessa noite saem para o campo, afora hoje aquela grande linha de morte que vem sorrateiramente sobre eles e eles ficam nervosos. E o mundo todo está nervoso. Eles não sabem qual é o problema.
Quando eles souberem que tem uma bomba atômica e cobaltos e bombas de hidrogênio que pode colocar esse mundo em total destruição em 20 ou 40 horas. Isso está vindo sobre nós. Amigos, estejam preparados, conheça a voz do pastor, conheça a voz de Deus. E uma das coisas surpreendentes, para encerrar, eu posso falar isso, estudando sobre as ovelhas, muitas coisas eu tenho aprendido, porém eu vi um pastor no campo, pastoreando também. Ele tinha alguns bodes e eles tinham algumas camelos, mulas e ovelhas. Bem, eu disse, eu imagino que pastor significa somente um arrebanhado. Disse, sim, ele pode arrebanhar qualquer coisa. Ele disse, mas irmão Brana, agora seria maravilhoso para você observar quanto o perigo da noite vier. Disse, é verdade. Todos eles se alimentam no mesmo pastor. Eles se alimentam da mesma textura de grama. Exatamente isso. Mas ele disse, quer saber? Quando a noite vem, o pastor vai chamá-las na noite. E somente as ovelhas vão para o estábulo pela noite. Eu pensei, oh, meu Deus, eu quero ser uma ovelha. Eu não quero apenas desfrutar das bênçãos e comer a grama ali. Eu quero ser uma ovelha, eu quero conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Conhecer a ele é ter vida, não conhecer seu catecismo, isso não é vida. Não conhecer a doxologia parece um cântico cujo fim é glorificar a Bíblia, não é vida, embora seja muito bom. Mas conhecê-lo é vida, e somente aqueles que, quando o entardecer começa, e o sol de nossas vidas começa a se pôr. Eu quero ouvir, além da montanha, que faça separação entre mim e a glória. Eu quero ouvir a voz do pastor chamando, dizendo, irmãos Brana, tudo já foi consumado, meu bom e fiel servo, e eu creio que para todos vocês é a mesma maneira. E se você não o conhece esta noite, vamos conhecer agora. Agora é o momento de conhecermos ele enquanto oramos. Vamos inclinar nossas cabeças e nossos corações também na sua presença, sabendo que o grande pastor rei está aqui. Agora, eu falei para vocês por bastante tempo e testifiquei da sua glória, e nós o amamos. Eu me pergunto, nesta noite, haveria alguém aqui, em algum lugar, que se desviou totalmente do caminho e que não regressou? Você não está no companheirismo, você não pode amar e falar com ele como realmente deveria. É somente o início desse revivamento. Você somente levantaria sua mão para uma palavra de oração? Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Irmã, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Isso é bom. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Vocês, irmã. Deus te abençoe. Lá na galeria, mais alguém, Deus te abençoe. Eu vejo suas mãos levantadas ali, Deus te abençoe.
Meu irmão, ovelha perdida, Deus te abençoe. Meu caro irmão aqui, ovelha desviada, Deus te abençoe. E aqui na minha frente, saindo do caminho. E realmente, vocês podem ouvir a voz dele chamando, porém vocês só têm negligenciado de ir a ele. A noite é furtífica e escuridão está vindo. Há alguém aqui que realmente nunca veio, mas nesta noite você sente que realmente gostaria de dizer: ó, pastor rei, eu quero conhecer a sua voz, porque tu podes me chamar antes do dia amanhecer. Eu não sabia por onde te seguir. Eu gostaria que tu me lembrasse de mim, Deus, e eu estarei às portas. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. 3 páginas que eu li, né? Como sempre. Vou fazer a oração e colocar o hino, gente, para não ficar muito longo. Agora à noite, sim. À noite eu leio 1 hora e pouca de leitura. Agora é mais grande. Senhor Deus, o Senhor está nos ensinando numa historinha, num conto, né? Das coisas de Deus. Que quem é o pastor da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que nos pastoreia, Senhor. E nós somos comparados como as suas ovelhas. E a ovelha ouve a voz do pastor. E o pastor é o Senhor Jesus Cristo. Onde o pastor está passando, as ovelhas vão nos seguindo. E o pastor leva suas ovelhas para o retiro, para que o inimigo não possa pegá-lo, Senhor. Que nós possamos ter o pastor Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. E quando a gente precisar da nossa força, do nosso alimento, da nossa proteção, Senhor Jesus, que a gente possa ser protegido com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que possamos estar guardado contra o inimigo, Pai querido. E o Senhor disse, Senhor, que as suas ovelhas escutam a sua voz. E a sua voz é o Espírito Santo te alertando das coisas do perigo, Senhor. E você não pode ficar ligado com as coisas do mundo, Senhor. Se você está em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, muitas vozes, muitas ofertas terão no seu caminho. As ovelhas passavam seguindo o pastor. Poderia ter mamão, poderia ter frutas, o que fosse aos seus caminhos para distrair. Como tem tantos eventos, como tantas festas no mundo, mas nada distrair as suas ovelhas. Que as pessoas possam entender isso, Senhor. Se você tem Cristo, se você tem um pastor, nada do mundo vai te atrair. Você vai ter o seu pastor, você vai seguir ele, você vai estar protegida por ele. Mas, irmão e irmã, não vai saindo à noite para qualquer lugar. Vigie, ouve seu pastor, esteja com Cristo, escute o Espírito Santo e repose nele. Te agradeço, Deus de Isaac, pela tua mensagem que foi lida. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou colocar o hino para vocês. Só esperar o computador ligar aqui, tá, gente? Deixa eu virar aqui que vai ficar mais fácil. Aqui eu tenho que virar aqui, ó. Hoje o TikTok tá com suporte em banco. Instagram que não tá hoje. O TikTok vai ser privilegiado, né? Deixa eu virar aqui só um momento. Eu só quero estar naquele lugar. Cantar a sua glória.
Nossa, palavra. Daqui a pouco eu viro o Instagram também. Só tô esperando ali. Ele abre mais lentamente, né? Ô, Preta, qual hino você falou que nós ia colocar? Ah, vai esse mesmo aqui. Ah, vai esse mesmo. Acabou? Ah, toda vez você põe o mesmo. A sua mão tá gelada demais, sou. Me chego a ti, rendido estou. Hã? Aumentar? Ah, agora tá baixo. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Me chego a ti, me achego a ti, rendido estou, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente.
fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, és a minha porção. É suficiente, és a nossa porção. Aleluias. Deixa eu virar pra cá pra ver. É isso aí então, né, gente? Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E tenha um bom dia. E se Deus quiser, à noite nós lemos mais um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todo mundo aí. Eu vou encerrar a live. Trabalhar um pouquinho também, né, gente?